E no vídeo de hoje vamos falar sobre quantas ações você precisa ter para receber R$ 3.000 em dividendos no pagamento de agosto que Banco do Brasil Seguridade irá fazer. A gente sabe que a BB Seguridade é como um relógio, sempre paga nos meses de fevereiro e agosto. Então, nessa simulação, nós não vamos simular como se fosse 3.000 todos os meses, mas sim 3.000 nos meses de fevereiro e nos meses de agosto. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Bem, então logo aqui de cara a gente já consegue visualizar a atual cotação de BB Seguridade no momento em que estou gravando esse vídeo, que é de R$ 35,19. Só que antes da gente fazer o cálculo de quantas ações você precisa, vamos dar uma olhada nos destaques do último resultado. Então, no primeiro trimestre de 2025, a BB Seguros reportou um lucro gerencial de 2 bilhões. O resultado operacional, fruto da operação de seguros, de previdência e capitalização, foi de 1,7 bi. Entretanto, como a gente conhece o modelo de negócio, a gente sabe que esse recurso ele fica aplicado na renda fixa e em títulos do Tesouro. Então, existe um resultado financeiro que é dos rendimentos dessas aplicações. Então, o resultado financeiro foi de 0,3 bilhões, ou seja, 300 e poucos milhões, e aí fechou aqui com aproximadamente 2 bilhões de lucro total, somado o resultado operacional e o resultado financeiro. Então, é crescimento em todos esses campos, sobretudo aqui no resultado financeiro, porque desde o último trimestre a taxa de juros veio subindo, então é muito natural que haja esse crescimento. E aqui pontos positivos também na questão da sinistralidade, que houve uma ligeira redução. As reservas de previdência também cresceram em 8,2%, as receitas de corretagem também cresceram, então no conjunto geral do resultado está correndo tudo bem. Bem, e aqui a empresa destaca tecnologia e novos negócios digitais. Para quem pensa que a BB Seguridade não se atualiza, muito pelo contrário. Apenas nos canais digitais, a BB conseguiu realizar 246 mil vendas, onde 17% do total de vendas do trimestre foram apenas dos canais digitais. E 48% das contratações feitas por novos clientes vieram também dos canais digitais. Então, a empresa tem se modernizado e tem ficado cada vez mais presente no digital, acompanhando a evolução. E aqui no quesito satisfação dos clientes, a BB Seguridade tem tido um crescimento sustentável com qualidade. Então, o NPS, que é essa métrica, tem crescido ao longo do tempo. Então, houve queda do número de reclamações dos clientes, e isso daqui é muito positivo, porque quando você entrega um serviço de qualidade, você tende a permanecer com esse cliente comprando e sendo ativo ao longo do tempo. E aqui na parte um pouco mais operacional da coisa, tem o lucro ajustado e o resultado financeiro. E quando a gente compara o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2025, houve um crescimento de 8%. Então, um resultado que antes era de 1 bilhão e 918 milhões, agora já está na casa dos 2 bilhões e 74 milhões. E é por isso que eu sempre digo que as ações é o melhor instrumento para você se proteger da inflação, porque imagine o seguinte, de um ano para cá, a empresa reajustou as suas linhas de receita, então fora o crescimento, que é normal, você capturando novos clientes e crescendo cada vez mais a sua operação, você reajusta os serviços antigos, então as linhas de receita, elas são atualizadas. E com isso, como a empresa distribui esse resultado, o dividendo está sempre sendo reajustado de alguma forma. Mas é natural que por um motivo ou outro, em alguns trimestres, esse dividendo caia, porque não é algo linear, mas ao longo do tempo é constante e observável o crescimento das linhas da receita, no mínimo se corrigindo a inflação na maioria dos casos. Então, o investimento em ações é extraordinário. Já que no resultado financeiro consolidado, bem, e aqui eu gosto muito desse tipo de apresentação porque eles destrincham ponto por ponto dos principais componentes da variação do lucro líquido. Então foi como eu disse, no primeiro trimestre de 2024 houve 1 bilhão e 844 milhões de lucro e aqui a variação foi de 140 milhões para cima da Brasilseg, BB Corretora, mais 32 milhões,
Brasilprev, mais 13 milhões. Brasilseg sinistralidade total foi de 6 milhões. E aqui a Brasilseg comissionamento, caiu o resultado, foi um prejuízo de 31 milhões. E alguns demais componentes de menos 95 milhões, mas de qualquer forma, no geral, o resultado ainda cresceu e o lucro ex-resultado financeiro, ou seja, excluindo esse rendimento que eu falei aqui no começo do vídeo, ele foi de 1 bilhão e 900 milhões. Então aqui tem a variação no volume e taxa excluindo a marcação a mercado dos títulos de renda fixa. Então, de qualquer forma, foi um baita resultado aqui com aproximadamente 2 bilhões. Tudo isso aqui no lucro do primeiro trimestre de 2025. Então, um aumento de 8,3% na comparação anual. Então, um baita resultado, eu acredito que, no mínimo, conseguiu acompanhar o ritmo da inflação. E aqui de uma forma mais detalhada, a questão dos prêmios emitidos na Brasilseg. Então, houve uma redução e os dados praticamente andaram de lado, sem grandes sustos, com grande crescimento ou com grande queda, foi tudo tranquilo. Tem aqui a questão do resultado financeiro que cresceu e o lucro líquido, no final das contas, no que diz respeito à Brasilseg, cresceu em 9%. Agora, na Brasilprev, houve queda nas contribuições de previdência, a captação líquida teve um alto índice de resgates, mas mesmo assim as reservas continuaram crescendo e a taxa de gestão acabou caindo um pouco, mas a receita com as taxas de gestão cresceu na comparação anual. E o lucro líquido cresceu em 17%, na comparação TRI versus TRI na ótica anual. Já que no caso de Brasilcap, que é o setor de capitalização da seguradora, as arrecadações caíram um pouco, as reservas também caíram um pouco, houve um aumento no número de sorteios pagos, a margem financeira de juros caiu e logo o resultado financeiro também foi menor. Então, a BB Seguridade nesse setor de capitalização apanhou um pouco mais, mas ainda assim teve um lucro líquido. Pequeno, mas teve. É muito melhor do que dar prejuízo, não é verdade? Então, caiu, mas foi algo pontual. Bem, então aqui só para a gente sintetizar, existe uma expectativa do mercado que o lucro líquido da BB Seguros para esse ano, no ano inteiro, seja de 8,6 bilhões, o que, dividido pelo número de ações da empresa, o que vai dar aproximadamente R$ 4,43 por ação. Então, tem o payout esperado, que é de 85%. A BB Seguridade ela tem essa característica de ter um alto payout, que nada mais é do que uma grande distribuição do lucro para os acionistas, isso porque o Banco do Brasil é o principal sócio, então a BB tem o compromisso de sempre distribuir para o Banco do Brasil e você, como pequeno acionista, acaba se beneficiando desse movimento. Então, por isso que é uma das melhores empresas e setores previdenciários da nossa bolsa, justamente por essa característica de estar em um setor perene e por conta dessa alta distribuição. Então, considerando esses 85% dos R$ 4,43, então seria um dividendo bruto projetado de R$ 3,77 por ano. E isso daqui, como eu falei no começo do vídeo, dividido por 2 pagamentos, em fevereiro e em agosto, então, na média, teoricamente, o dividendo seria de R$ 1,88 por ação. E aqui o dividend yield estimado no ano, isso aqui traria um retorno de aproximadamente 10,3% na cotação atual. E aí eu quero abrir aqui um parênteses rapidamente, só para tocar na seguinte questão. Muita gente olha para esse dado aqui, poxa vida, 10% de retorno, eu consigo tirar 15% por ano na renda fixa. Só que entenda, CDB não repõe inflação. Renda fixa não vai repor inflação. Se você fica resgatando os rendimentos do CDB, da sua aplicação, no final das contas você vai estar diluindo o seu patrimônio. A empresa é um organismo vivo, ou seja, ela está distribuindo aqui 85%, mas 15% do lucro está represado no caixa da empresa para reinvestir no próprio negócio. Então, a empresa, mesmo distribuindo, ela segue crescendo, reajustando as suas receitas e não só reajustando as receitas à inflação, mas crescendo a operação em si. Então, quando combina esse quesito na operação, você tem um crescimento muito maior do que na renda fixa. Então, tá aqui, não é para você olhar apenas para esses 10% e comparar com o que a Selic está pagando hoje. Tem que pensar nesse crescimento por parte da empresa, que é um organismo vivo. Você está comprando um ativo. Então, considerando que o pagamento de agosto será de R$ 1,88, a gente consegue fazer a seguinte conta. Como 3 mil é o alvo, a gente divide
pelo pagamento, que vai ser de R$ 1,88. Então, em tese, você vai precisar de 1.596 ações, o que, se você parar para pensar, não é uma métrica extremamente fora da curva. O investidor, ao longo do tempo, que compra 30 ações aqui, 50 ações ali, consegue fechar um lote daqui a pouco, e ele consegue fazer isso ao longo do tempo, é muito ligeiro ele atingir esse patamar aqui. Então, mesmo que pareça distante, que você tenha 50, que você talvez tenha apenas 100 ou 200 ações, se você permanecer firme reinvestindo os dividendos, é apenas uma questão de tempo para você atingir 1.596 ações e ter 3.000 de dividendos entrando nos meses de agosto e de fevereiro, aproximadamente, isso considerando apenas R$ 1,88. Isso porque a última distribuição de BB Seguridade foi acima dos R$ 2. Foi R$ 2,30, R$ 2,40, alguma coisa assim que eu não estou lembrado aqui agora. Então, a gente está arredondando tudo para baixo. Então, não é nada irreal você atingir esse patamar de ações. Fora que você pega esse recurso para comprar novas ações e seguir girando os juros compostos para sua bola de neve continuar rodando. Então, para você atingir esse patamar aqui, em número de ações, você precisaria ter investido na cotação atual, ou seja, basta você multiplicar esse valor pela atual cotação de mercado, que você vai chegar no número de R$ 56.163,24. Mas veja só que beleza. Você que faz isso ao longo do tempo, você não precisa tirar do seu bolso de uma vez 56 mil. Até porque boa parte desse valor aqui não vai ter saído do seu bolso. Vai ser fruto dos dividendos que as empresas vão pagando e você vai reinvestindo. Então, a bola de neve vai seguir crescendo. E esse é um ponto muito interessante. Você não precisa desembolsar os 56 mil, porque boa parte disso vai ser fruto dos dividendos que você vai reinvestindo ao longo do tempo. E veja só o seguinte, tudo o que eu aprendi até hoje sobre dividendos começou com livros, mas não é qualquer livro. Eu separei uma lista com os mais poderosos, os que realmente mudaram o meu jeito de investir e aceleraram os meus resultados. E claro, eu disponibilizei essa lista com um link para todos esses livros, está aí no comentário fixado. Então não deixe de ver, porque esses livros valem mais do que muita mentoria por aí. Bem, esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou, por gentileza, se inscreve aqui no canal Dividendo e Tradição, deixe o seu like e não esqueça de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. E bem, agora eu te convido a clicar nesse outro vídeo que está aparecendo agora na sua tela para você entender como funciona o aluguel de ações. Eu tenho certeza que você quer receber mais renda passiva, então clica aí para você assistir. Um abraço para você e fique com Deus!